Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem está feliz aqui, diga amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé para lermos a palavra do Senhor, para a nossa meditação nessa noite. Como a irmã Glória citou, nós estamos vivendo esse mês sobre o tema Vivendo com o quê? Vivendo com propósito. Vivendo com propósito. Então vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 25 e 26. Mateus, capítulo 16, verso 25 e o verso 26. Agradecemos a presença dos nossos visitantes aqui conosco, você que nos assiste pela internet também. Sinta-se bem neste culto, ouvindo a palavra de Deus, e quando tiver a oportunidade, venha nos conhecer, venha visitar nossa igreja aqui em Nova Iguaçu, município do Rio de Janeiro. Irmãos, esse culto tem ido para muitos lugares, não só aqui em Nova Iguaçu, mas outros municípios, outros estados, e tem pessoas que nos assistem e nós não sabemos, mas que Deus abençoe a sua vida, Deus conhece você, e você possa estar nesse momento também louvando a Deus conosco. A palavra do Senhor diz assim em Mateus, capítulo 16, verso 25 e 26, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perde a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar mais uma vez com o nosso Pai. Nosso Deus, nosso Pai, nós te exaltamos, te glorificamos, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que tu concede ao teu povo, à tua igreja, de estarmos aqui nesta noite. Muito obrigado, ó Deus, porque tu tens sido fiel para conosco e tem nos abençoado, tem alegrado nossos corações. E nesse momento te pedimos, ó Deus, que tu nos use como instrumento nas tuas mãos para transmitirmos a tua preciosa palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos ajuda. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar, meus irmãos. Vivendo com propósito. E qual é esse propósito? Qual é esse propósito? Qual é, meu irmão, meu amigo que está aqui ou que está nos ouvindo? Pense um pouquinho comigo nesse momento. Qual é o seu propósito para a sua vida? Qual o propósito que você tem para a sua vida, para a sua alma? Você sabe qual é esse propósito que você tem para a sua vida, para a sua alma? Você sabe qual é o propósito que Deus, o seu Criador, tem para a sua vida, para a sua alma? E eu queria começar mediante a esses 2 versículos da Bíblia que nós acabamos de ler. Mediante a ele, eu queria saber o propósito que nós temos para vivermos neste mundo. Não perdemos, meus irmãos, não perdemos as nossas almas. Mediante a esse versículo, o propósito de vivermos neste mundo é não perdermos as nossas almas. Não perdermos nossas almas. É o único meio de nós não perdermos nossas almas, não perdermos nossas vidas, é
entregando as nossas vidas, entregando as nossas almas a Jesus Cristo. Não existe outro propósito além desse, para aqueles que querem ter uma vida abençoada por Deus. Aquele que entregou a sua vida para morrer na cruz do Calvário, aquele que se sacrificou, este sim, ele merece que nós façamos um propósito com ele, porque não existe outro caminho, não existe outro propósito, não existe outro meio de nós alcançarmos o céu, a vida eterna com Deus, a não ser entregar a nossa vida a Jesus. Porque Jesus, ele é o caminho para o céu. Jesus era o caminho para a salvação. Creio que nas palavras de Jesus, palavras estas que estão escritas na Bíblia, não existe maior declaração, referente ao valor da nossa alma humana do que esses 2 versos que nós acabamos de ler. Todo homem tem uma alma, todo ser humano tem uma alma, e Deus é o seu Criador, e Deus tem um propósito para as nossas almas, e esse propósito nos leva a uma morada no céu. O nosso Deus, ele criou todas as coisas, ele criou os mares, ele criou os planetas, ele criou o homem. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Ele soprou na nossa narina o fôlego de vida e nos tornou uma alma vivente. Ou seja, Deus criou o homem. Deus criou o homem com um propósito. E esse propósito é uma vida, é uma alma salva na presença de Deus, através do seu Filho Jesus. E aí vem uma pergunta para nós, nesse momento, para nós pensarmos um pouco mais em relação a isso. Por que a alma é tão valiosa para Deus? Por que as nossas almas é tão valiosa para Deus? Interessante que Jesus disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ser milionário, bilionário, ser dono de muitas coisas, e se no final ele perder a sua alma? A vida humana, ela é muito curta. E hoje nós estávamos almoçando lá em casa, como de costume, na mesa, e surgiu a ideia, estávamos falando sobre a vida humana, e alguém falou assim: mas a vida é muito curta mesmo, é viver até, antigamente os homens viviam 800, 500 e 120 anos, e aí o Tiago falou assim, hoje o homem só vive até 70 anos. Aí eu falei: peraí, eu tenho 70, eu tenho 70. Aí o Tiago falou assim: mas a vida depois de 70 é só canseira e doença. Aí a Aline falou assim: peraí, mas meu pai está saradão, está forte. Aí eu me posicionei melhor, né? Falei: bom, valeu, Aline, eu vou viver mais que isso. Mas o mundo em que nós estamos vivendo é isso. Os nossos dias, meus irmãos, estão tão difíceis que a quantidade de anos que nós víamos as pessoas está diminuindo, e eu agora fiquei um pouco preocupado com essa história. Mas o que acontece? Vamos voltar para a mensagem. O homem hoje, ele vive poucos anos, mas esse homem de hoje, ele, quando tem sede pelo poder, sede
pelo prestígio, pelas coisas, eles acham que vão viver 100, 200, 300 anos e não vão morrer, não vão embora desta vida. Triste ilusão para este homem. O homem, meus irmãos, tem um tempo determinado de vida. E aonde vamos viver após partirmos deste mundo? Deus criou todas as coisas. Vamos voltar ao texto. Deus criou os planetas, Deus criou os mares, Deus criou tudo que nós vemos. Deus criou Júpiter, Netuno, Plutão, a Lua, o Sol, as estrelas, as galáxias, coisas que o homem, o cientista, ainda não conseguiu descobrir. Tudo isso foi criado por Deus. A palavra mundo, deste versículo que nós lemos, no original, no grego, significa cosmo, o cosmo de Deus. Toda a criação material, Deus criou. Não só a terra, mas todo o universo. Todo o universo significa esse mundo. Ou seja, tudo que está espalhado por essa superfície da terra, foi Deus que criou. Isso é o cosmo de Deus. Mas que todas essas coisas do mundo, que todas essas coisas que foram criadas, Deus nos criou. E a palavra de Deus diz que a nossa alma, a sua alma, meu irmão, a sua alma, meu amigo, é mais importante para Deus do que todo mundo. Mais precioso é a sua alma para Deus do que todo mundo. Talvez alguém diga para você que você não vale nada, que você não tem valor algum, ou alguém já falou para você, você não vale nada, você não vale um tostão furado, você não vale um centavo. Mas saiba que essa palavra ela não vem de Deus. A palavra de Deus para você é que você é precioso para Deus. Tu tem um valor muito grande para Deus, e Deus fala para você nessa noite: eu amo você, você é precioso para mim. E tudo isso foi feito, tudo que foi criado neste mundo, meus irmãos, tem um propósito para nos abençoar. Mas por que Jesus deu tanto valor à alma humana? Resposta: porque nós homens fomos criados à sua imagem e à semelhança. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A alma do homem, por ser a imagem, a semelhança de Deus, ele é um ser racional. Nós somos um ser que raciocina, meus irmãos. Nós somos o único ser neste mundo que raciocinamos. Nós pensamos, nós tomamos nossas decisões. Aquilo que queremos decidir, nós decidimos. Se queremos ir pela direita, nós vamos. Se queremos ir pela esquerda, nós vamos. Nós tomamos nossas decisões. E por nós pensarmos, e por nós tomarmos as nossas decisões, nós somos responsáveis pelas nossas almas. Nós somos responsáveis com o destino em que nós queremos dar às nossas almas. Somos nós, eu e você, que vamos decidir. Somos nós que vamos escolher qual o propósito. Qual o propósito, o destino que vamos dar às nossas almas. Você sabe qual o destino que você vai dar para a sua alma? Há 2 destinos na Bíblia para a alma humana. 2 lugares onde passaremos a eternidade. O primeiro é com Deus. O primeiro é no céu. E o segundo é no inferno com os demônios. Complicado? 2 caminhos. O caminho estreito, o caminho do céu,
o caminho que sobe, o caminho que cansa, e o caminho para baixo, o caminho largo, o caminho espaçoso, o caminho que a multidão caminha dia e noite. Dia e noite tem gente caminhando para o inferno, e multidões têm entrado pelo inferno, e só se vão dar conta disso quando chegam lá. Mas há também um caminho estreito, um caminho apertado, onde muitos esses, em relação ao que vai para o inferno, são poucos que vão para o céu, que vão receber o descanso eterno, vão viver uma vida abençoada por Deus, vão viver no propósito que assumiram com Deus. Qual o propósito que nós estamos dando às nossas almas? Qual o propósito? Qual a direção que estamos dando à nossa alma? Há um propósito de Deus para cada alma. Há um propósito de Deus para cada vida. Quando chegarmos a esse planeta Terra, quando chegamos a esse planeta Terra, quando nós nascemos, Deus já estava com um propósito para nós escrito lá em cima. E o propósito de Deus para nós é receber, reconhecer a Jesus Cristo, o seu Filho, como nosso Salvador. E a partir daí vivermos de acordo com a sua palavra, com aquilo que está na Bíblia Sagrada. Ei, não se esqueça, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. O Senhor tem um propósito. O Senhor tem um plano para cada vida aqui presente. Para cada um de nós que estamos aqui, Deus tem um propósito. Para você que está nos assistindo, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um plano para a sua pessoa. E esse plano está escrito no céu. Esse plano para nossas vidas aqui na terra está escrito lá no céu. O Senhor tem uma boa vida, uma vida boa, uma vida abundante. A nós que estamos aqui, mesmo em meio a tanta dificuldade, a tantos desafios que nós enfrentamos por onde andamos, nas nossas casas, nas nossas famílias, no trabalho, aonde formos, nós temos dificuldade, sim, mas Deus tem nos dado uma vida abençoada com a sua presença. Ele nos trouxe a esta terra para nos abençoar, para cuidar de nós. E após passarmos aqui esse tempo que temos de, vamos melhorar isso aí, não de 70, mas de 100 anos, né? Vou puxar brasa aqui para nossas sardinhas, os idosos. Depois desses 100 anos que vamos viver aqui, seu Seni, 100 anos está bom para o senhor? 100 anos está bom. Depois desses 100 anos que vamos viver aqui, nós vamos, pastor Roberto, viver uma vida maravilhosa lá no céu. Esse corpo aqui, essa carne aqui, essa barraca aqui que nós temos, como diz Timóteo lá, né? Essa cabana que é esse corpo aqui que abriga a nossa alma, o nosso espírito, ele vai ser enterrado nessa terra, vai voltar para o pó, e a nossa alma voltará para o Pai, e ali nós vamos receber um corpo novinho, Edson, um corpo novinho, um corpo incorruptível, e viveremos para sempre louvando a esse Deus. Amém? Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. O grande propósito do Senhor para nós é nos levarmos para o céu e ali vivermos uma vida, uma eternidade na sua presença. Meus irmãos em Cristo, escuta isso, guarda isso no seu coração. Não há nada, preste atenção aqui, você que vem em busca de uma palavra nessa noite para a sua vida, escuta isso aqui, guarde. Não há nada acontecendo por acaso na sua vida. Meu irmão, minha irmã, não há nada acontecendo por acaso na sua vida. Não há nada acontecendo por acaso em nossas vidas com as nossas almas.
Não há nada sendo improvisado por Deus nas nossas vidas, aqui neste mundo. O nosso Deus não é um Deus de improviso. O nosso Deus não é um Deus que improvisa nada em nossas vidas. Está escrito lá no céu a nossa história. E Deus, Ele trabalha para que essa história se cumpra em nossas vidas. Mas essa história só vai se cumprir em nossas vidas se nós, meus irmãos, procurarmos, nos humilharmos, reconhecermos que precisamos de Deus, que precisamos da misericórdia de Deus, reconhecermos que a nossa felicidade vem de Deus, e colocarmos as coisas deste mundo de lado, colocarmos as coisas, os prazeres, as coisas que esse mundo nos oferece de lado, e procurarmos viver no propósito que Deus tem para nossas vidas. Não há nada sem um propósito. Tudo que vem para nós, olha só, não há nada sem um propósito. Tudo que vem para nós vem de Deus, é bênção. No entanto, o mais prazeroso de tudo isso, meus irmãos, é ouvir Deus. O mais prazeroso de tudo é ouvir o nosso Deus nos consolando. É Deus nos fortalecendo nos momentos difíceis de nossas vidas. Quem aqui tem passado um momento difícil? Levante a mão. Eu sou o primeiro. Todos nós passamos momentos difíceis em nossas vidas, meus irmãos. Todos nós passamos momentos de medo, momentos de temor. Mas a melhor coisa que tem é ouvirmos o Senhor falar para nós: não tenha medo. Não temas essas coisas que esse mundo está te ameaçando. E o Senhor nessa noite está a nos falar. O Senhor nessa noite está a nos falar: eu, o Senhor, preparei tudo que você está vivendo hoje. Eu, o Senhor, preparei tudo isso. Eu preparei tudo isso que você está passando no passado, sem que você soubesse. O Senhor lhe fala: filho, filha, estou lhe dando do bom e do melhor no presente. Eu tenho muito mais para operar de bem na sua vida e na vida dos seus descendentes. Sim, muito mais do que você imagina, muito mais do que nós imaginamos, meus irmãos, Deus está preparando para dar a cada um de nós. Deus está cuidando de nós. As dificuldades que temos passado, as dificuldades financeiras, a dificuldade familiar, as dificuldades mais variadas que estamos passando nesse mundo, meus irmãos. Deus tem o conhecimento, Deus sabe de todas as coisas. Nós não sabemos, mas Ele tem um propósito para isso. E amanhã nós vamos saber. Como nós hoje sabemos o porquê da dificuldade que nós passamos há alguns anos atrás. Não é assim? Se hoje nós estamos aqui na casa de Deus, se hoje nós estamos aqui no meio dos salvos, louvando e bendizendo a este Deus, foi porque há alguns meses, talvez não, mas com certeza, há alguns anos atrás, nós tivemos que passar, Deus permitiu que nós tivéssemos que passar uma grande tribulação, uma grande dificuldade, uma grande tempestade. E naquela tempestade, naquela dificuldade, o único meio de nós escaparmos foi nós estendermos nossa mão para o céu
e pedíamos a Ele: Senhor, me tira desse charco de lodo, Senhor, me tira dessa situação em que eu estava vivendo. E o Senhor tirou você, o Senhor tirou a mim daquele lamaçal do pecado, aquela vida tenebrosa que nós estávamos vivendo, vida opressora, vida presa às trevas deste mundo, e o Senhor nos tirou, e Ele nos lavou, nos purificou, e hoje estamos aqui louvando e bendizendo a este Deus. Mas o Senhor permitiu aquilo ali, foi para que hoje nós estivéssemos aqui lavados e remidos no sangue de Jesus. E hoje, meu irmão e minha irmã, não é diferente. As dificuldades que nós estamos enfrentando, as lutas que estamos enfrentando nos dias de hoje, não é para nos destruir, não é para acabar conosco, não é para nós perdermos a nossa esperança em Deus, mas é ao contrário, é para nós nos aproximarmos mais de Deus, é para nós reconhecer, é para nós colocarmos o nosso rosto no pó e clamarmos, chorarmos, gritarmos e pedirmos: Deus, misericórdia. Os dias de hoje é como diz uma música que estava tocando no meu carro essa semana. A moça que estava cantando diz: entra no teu quarto e ora. Entra no teu quarto e ora. Vai para o seu secreto com Deus. Vai para a sua intimidade com Deus. Só você e Deus. E ali você expõe para o Senhor a sua dificuldade, meu irmão. Expõe para o Senhor a sua fragilidade. Expõe para o Senhor aquilo que está te incomodando. E com certeza o Senhor, Ele vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Ele vai enxugar todas as lágrimas. Ele vai recolher essas lágrimas em suas mãos e vai fazer dessas lágrimas coisas boas brotar no seu coração, uma vida de esperança, uma vida transformada pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, o que estamos vivendo hoje? O que estamos vivendo hoje não é obra do acaso. O que estamos passando, cada um de nós, servo do Senhor hoje, não é por acaso que estamos vivendo esse dia. O Senhor escreveu a sua história. A sua história, meu irmão, minha irmã, está escrita. Aceite, reconheça que ela é boa, mesmo em meio à dificuldade. Reconheça que aquilo que Deus tem te dado é bom. Reconheça que Deus é bom, porque tem vindo do Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, se você tem reclamado, se você tem murmurado da sua vida, achando que sua vida não está boa, não faça isso. Faça ao contrário. Glorifique a Deus. Ore a Deus. Agradeça a Deus, porque você está vivo. Você está andando. Você está comendo. Você tem uma casa, tem um lar, tem uma família. Quantos queriam ter o que você tem e não tem? E talvez esses estejam mais felizes do que você. Vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado, nos concedido. Saiba que o propósito, a vontade de Deus para as nossas vidas, o propósito de Deus para as nossas vidas são infinitamente maiores do que os nossos problemas, maiores do que os nossos traumas. O propósito de Deus para nós é grande, é maravilhoso. Que o Senhor nesta noite nos abençoe. Que o Senhor nessa noite nos faça refletir sobre o propósito que Deus tem para nossas vidas.
Guarda isso no seu coração. Estou finalizando. Fomos feitos por Deus. Amém? Fomos feitos por Deus? Amém. Fomos feitos por Deus e para Deus. Fomos feitos por Deus e para Deus. E quando o homem não compreende isso, quando o homem não compreende que ele foi feito para Deus e para Deus, a vida deste homem, a vida desta mulher jamais terá sentido. Jamais terá sentido. Sem Deus na vida, o homem ele fica perambulando pelo mundo em busca dos prazeres deste mundo, em busca de satisfazer a sua alma. E é por isso, meus irmãos, se nós sairmos aqui nesse momento por essas ruas daqui ou em Nova Iguaçu, nós vamos ver multidões de homens e de mulheres nas portas dos bares, das boates, bebendo, fumando, se drogando, se prostituindo, em busca de alegria para a sua alma. Mas tudo isso é ilusão. O modo mais fácil de descobrirmos o propósito de um inventor, vou repetir, o modo mais fácil de nós descobrirmos o propósito de uma invenção, aquelas pessoas que inventam as coisas e você quiser descobrir, o modo mais fácil é perguntar ao inventor o propósito daquilo que ele inventou, não é isso? Ei, escuta aqui, olha para cá. Deus te criou. Foi Deus que nos criou. Foi Deus que nos colocou neste mundo. Foi Deus que nos inventou. Então, se você quer saber o propósito que Deus tem para a sua vida, pergunte a Deus por que Ele te inventou e por que Ele te colocou aqui nesta terra, nessa época em que nós estamos vivendo. Deus tem um plano. Deus tem um plano para cada criatura. E o plano de Deus é um plano maravilhoso, é um plano de vida, é um plano de esperança, é um plano abençoado. Não deixe que o inimigo de sua alma, o inimigo de nossas almas, te iluda com os prazeres deste mundo, porque a palavra de Deus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Assim falou o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Ele também disse que o inimigo de nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo veio para matar, roubar e destruir a nossa vida e jogar a nossa alma no fogo do inferno. Porque fazendo isso, ele está entristecendo o coração do Pai, o coração de Deus. Por isso, nessa noite, se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ainda não tem um propósito definido para a sua vida, não tem um propósito definido para a sua alma, saiba que se você receber Jesus como seu Salvador, se você reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida, o Senhor vai levar a sua alma para o céu. O teu corpo vai descer ao pó, mas a tua alma vai para o céu. Mas se você não entregar a sua vida para Jesus, não estiver dentro do propósito que Deus estabeleceu para nós, que Deus estabeleceu para você, se você recusar a entrar no propósito de Deus para a sua vida, você vai ser condenado a uma vida eterna de tormento
aonde nós que temos Jesus não estaremos lá, mas nós estaremos lá no céu, aonde o Senhor tem preparado um lugar para cada um de nós. O propósito de Deus para a sua vida é a salvação. O propósito de Deus para você é livrar você, é livrar a nós da condenação eterna. Por isso fica o convite para você que nesta noite receba Jesus como seu Salvador. Não perca tempo. As horas, os dias, os meses, os anos estão passando e a fila está andando. Eu não sei quem ainda aqui de nós é o primeiro da fila, mas se eu for o primeiro, eu sei para onde eu vou, eu sei para onde vai a minha alma, eu sei que eu vou viver uma vida eterna no céu, onde já está meu pai, minha mãe e meus avós, porque eles receberam Jesus como Salvador, e eles estão lá na glória. Aqueles que eram membros desta igreja aqui, que já foram para a glória, estão lá, e eu estou ansioso para ir, porque eu sei que lá eu vou ter uma vida abençoada. Lá eu vou poder ver o meu Salvador, o meu Jesus. Vou poder ver as suas mãos furadas pelo cravo que furou sua mão na cruz do Calvário, e aonde o seu sangue foi derramado para perdoar os meus pecados. Pecado esse que me afastava de Deus, pecado esse que me fazia infeliz, pecado esse que me fazia uma das piores criaturas deste mundo. Mas no dia em que eu reconheci Jesus como Salvador, no dia em que eu aceitei pela fé Jesus como Salvador, todos os meus pecados foram perdoados, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E eu hoje sei qual o propósito que Deus tem para a minha vida, e qual o propósito que eu tenho para a minha vida hoje. O meu propósito para a minha vida hoje, o propósito que nós como servos de Deus para nossas vidas hoje, é glorificar, é adorar, é servir a esse Deus, é levar a mensagem de salvação, é falar de Jesus para os perdidos, dizendo para eles que eles precisam receber a Jesus, porque Jesus tem um plano abençoado para as suas vidas. Estamos chegando assim ao fim dessa palavra, irmãos. Que possamos sair daqui refletindo, pensando no propósito que Deus tem para a nossa vida aqui. Eu não sei o que você está passando, meu irmão, mas eu sei de uma coisa: Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de nós. Deus tem um compromisso conosco. Deus tem uma palavra, a palavra dele aqui está escrita aqui, ó, um compromisso com os seus filhos, e ele nunca vai nos abandonar. Falei hoje de manhã aqui, ele nunca vai nos abandonar. A palavra diz que o pai pode abandonar o filho, a mãe pode abandonar o filho que mama nos seus peitos. É difícil acontecer, mas acontece de mãe abandonar seus filhos quando está amamentando, desprezando seu filho. O amor mais próximo de Deus aqui, eu creio que é um amor de uma mãe para o seu filho quando está no seu colo, mas uma mãe ainda assim abandona seus filhos. Mas Deus, o nosso Pai Celestial, Ele não nos abandona. Então, meu irmão, fica firme com o Senhor, dê glória a Deus, viva um dia de cada vez, deixa o futuro na mão de Deus, como ouvimos aqui. O nosso futuro, meu irmão, está na mão de Deus. Viva o hoje, faça o que você fez hoje à tarde, às 6, 5 horas, se alegre. Coloque na cabeça: eu vou para a igreja, eu vou louvar a Deus, eu vou cultuar a Deus, eu vou ofertar para Deus, eu vou alegrar o coração desse Deus. Nós pecamos, nós erramos, mas nós não sentimos prazer no pecado. Pecamos porque isso aqui é carne, ó.
isso aqui é carne. Mas nós não nos alegramos no pecado. Nós pecamos, mas existe algo que está aqui dentro. Existe algo que está aqui dentro do nosso coração. Existe algo que está aqui dentro do nosso coração, que nós recebemos esse algo quando nós recebemos Jesus Cristo como Salvador. E esse algo é a terceira pessoa da Trindade. Você sabe quem é a terceira pessoa da Trindade? É o Espírito Santo de Deus. E quando nós erramos, quando nós pecamos, o Espírito Santo, ele começa a nos incomodar. Roberto, você fez isso errado. Roberto, você pecou. Roberto, você está errado. Se arrependa, se arrependa. E enquanto nós não nos arrependemos, nós não confessamos nossos pecados para o Senhor, nós não nos sentimos bem. Mas quando nós colocamos nosso joelho no pó e pedimos: Senhor, me perdoa pelo que eu fiz. Lava-me, Senhor, purifica no teu sangue. E aí o Senhor vem com a esponja, com o isôpago, e passa aquilo ali e limpa a nossa alma, e nós voltamos novamente a ter comunhão com o nosso Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, fica firme com Jesus. Não abra mão de Jesus na sua vida. Passe um dia de oração, um dia de louvor a Deus. Cante louvores a Deus. Ore enquanto você está trabalhando. Trabalhe de olho aberto. Orando de olho aberto. Quem dirige, né? Sim, eu lembro que dirige o dia todo. Diego. Tem que orar de olho aberto. Marcos, que trabalha nessas ruas do Rio de Janeiro, rua cheia de bandido, de ladrão, motoqueiro, assaltante por todos os lados. Precisamos estar em espírito de oração, meu irmão, porque o mundo em que nós estamos vivendo, a palavra de Deus diz que ele jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, mas nós que somos do Senhor, temos um exército de anjos acampado ao nosso redor. Amém? Meus filhos, quando vai trabalhar, principalmente o Tiago que trabalha lá embaixo, eu digo para o Senhor, todas as vezes que é a hora dele ir, 5 horas da manhã, ou 7 horas da noite, quando ele vem: Senhor, acampa ao redor do carro dos meus filhos. Coloca teu anjo em cima, Senhor. Coloca teu anjo em volta, para que nada atinja meus filhos, nossa família. E é assim que temos que viver, meu irmão, minha irmã. Você que tem seu filho que não está perto de você, ore diariamente, noturnamente, pelo seu filho, pelo seu marido. Precisamos estar vivendo uma vida de oração, porque estamos vivendo um mundo de guerra. Guerra essa que nós não vemos o nosso adversário. Ele é invisível, mas ele usa as pessoas que estão à nossa volta, aqueles que não têm Jesus como Salvador, aquele que não tem o Espírito Santo dentro do seu coração, usa essas pessoas como instrumento para nos atacar. Por isso, meus irmãos, vamos ficar firmes com o Senhor. Há um propósito, sim. Há um propósito de Deus para nossas vidas. E o propósito é vivermos uma vida de santidade diante dEle. Uma vida de comunhão. Uma vida de adoração a esse Deus que um dia enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para nos trazer vida e vida em abundância.